Nós vamos abrir a palavra de Deus e eu convido vocês a abrirem a palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 25 até o verso de número 27. Lucas, capítulo 13, do verso 25 até o 27. Todos acharam? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui com a Tua palavra aberta e queremos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa circular no meio desta igreja e que Ele possa, ó Deus, falar às mentes aqui presentes. Também, Senhor, fala com aqueles que estão nos assistindo pela internet, que eles também possam ouvir a Tua voz nesta manhã. Pedimos tudo isso e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lucas 13, do verso 25 até o 27, diz assim: Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde vens, não vos conheço. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Eu faço uma pergunta para você. Você já sonhou com a volta de Jesus? Eu já sonhei várias vezes com a volta de Jesus. Já sonhei que eu estava no grupo dos salvos, que eu estava subindo para o céu. Mas já sonhei também que eu estava no grupo dos perdidos. Na verdade, sonhar que estava no grupo dos perdidos não é um sonho, é um pesadelo. E quando a gente acorda, nos sentimos aliviados, porque ninguém aqui quer estar no grupo dos perdidos. E essas palavras que nós acabamos de ler no Evangelho de Lucas, a quem elas foram dirigidas? Para quem Jesus falou essas palavras? Não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Para quem Jesus falou essas palavras? Se nós voltarmos lá para o capítulo 12, contextualizando aqui, nós vemos que no verso 22, Jesus ele se dirigiu aos seus discípulos. No verso 41, Pedro, um de seus melhores amigos, ele faz um questionamento e Jesus então responde o questionamento de Pedro. Jesus então se dirige aos discípulos e se dirige também a Pedro, um de seus melhores amigos. Jesus se dirige às multidões, porque aonde quer que Jesus estava, multidões o cercavam, multidões o rodeavam. Jesus ele também se dirige aos líderes da igreja, aos chefes da sinagoga. Jesus fala com estas pessoas também. E Jesus se dirige também, nós vemos no verso 41 no verso 14 do capítulo 13, que Jesus fala com alguns. Quem são estes alguns? São aqueles que não se sentem parte da multidão. São aqueles que se acham excluídos da multidão, que não fazem parte do povo. Jesus também se dirigiu a estes. Resumindo, Jesus englobou a todos neste discurso. E é muito provável que eu e você nos identifiquemos com alguns desses grupos. Talvez você se identifique com o grupo dos discípulos, que eram aqueles seguidores que iam mais próximos de Jesus. Talvez você se identifique como alguém que é amigo de Jesus, como alguém muito chegado de Jesus, assim como Pedro, Tiago e João, que eram os melhores amigos de Jesus. Talvez você se identifique como parte de uma grande multidão. Ou você se identifique com alguns. Você acha que você é excluído da multidão, que você não faz parte da multidão. Mas a boa notícia é que Jesus, nesse discurso, ele incluiu a todos, inclusive os alguns que acham que não fazem parte da multidão. Todos estão incluídos no discurso de Cristo. E isso é algo muito, muito importante. Então, meus queridos, essa mensagem de Jesus,
ela não é somente para os líderes da igreja, mas ela é também para os líderes da igreja. Ela não é somente para alguns, mas ela é também para alguns. Ela não é somente para os amigos mais chegados de Jesus, mas ela é também para os amigos mais chegados de Jesus. Enfim, essa mensagem é para todos, inclusive eu e você que vivemos neste ano de 2024. E é interessante notarmos que todas as vezes que Jesus fazia um discurso, todas as vezes que Jesus contava as suas parábolas, ele sempre tinha um objetivo. E qual era o objetivo de Jesus ao fazer seus discursos e contar suas parábolas? O objetivo de Jesus era um só: mostrar a natureza do seu reino às pessoas. As pessoas criam que Jesus iria implantar o seu reino naqueles dias, mas Jesus queria mostrar que não era da maneira como eles criam, da maneira como eles acreditavam, mas Jesus tinha esse objetivo. E tendo em vista isso, a natureza do reino de Deus, nós percebemos claramente no texto bíblico duas realidades extremamente importantes. A primeira delas é o juízo. Um dia, todos nós teremos que comparecer diante de Deus e prestar contas. Dia de juízo. E o segundo ponto, uma realidade muito importante: não existem 3 grupos, existem somente 2 grupos que vão permanecer naquele dia. Um vai se perder e o outro vai se salvar. Então vocês já sabem, o grupo dos salvos e dos perdidos. Os que ficarão para dentro das portas e os que ficarão para fora. E por que tem um grupo que vai ficar do lado de fora? Porque Jesus vai dizer para este grupo: eu não vos conheço. Eu não sei de onde vocês vêm. Apartai-vos de mim. Esses ficarão de fora. Queridos, conhecer Jesus é maravilhoso. Saber quem Ele é, isso é essencial aos cristãos. Se você professa ser cristão, você pelo menos tem que conhecer, saber quem é que você está seguindo. E o próprio nome diz, cristãos, é aquele que segue a Cristo. Conhecer Jesus é maravilhoso, isso é essencial, mas tem um detalhe muito importante que nós não podemos deixar passar. Às vezes podemos conhecer a Jesus, mas será que estamos sendo conhecidos dele? Será que eu sou conhecido de Jesus? É algo que temos que pensar. E quando a Bíblia usa esta expressão, conhecer, ela não está falando apenas de ver, de ouvir, ou de saber quem é Jesus, não. A Bíblia fala de um relacionamento com Jesus. E quando nós voltamos lá para o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós vemos lá no Gênesis, que quando um homem se deitava com sua mulher, consumando assim um casamento, a Bíblia diz o seguinte: e conheceu fulano a sua mulher, ou seja, teve um relacionamento com ela. Conhecer Jesus significa ter um relacionamento com Ele através da comunhão. Há alguns anos atrás, a igreja na América do Sul e aqui no Brasil, ela trabalhou com alguns ideais e ainda ela trabalha com alguns ideais, só que com nomes diferentes. O nome era o seguinte: comunhão, relacionamento e missão. E esta semana eu estava visualizando o Instagram da nossa igreja, aí fica a dica, se você ainda não é seguidor do nosso Instagram, siga lá a nossa página. Visualizando o perfil do Instagram da nossa igreja, eu fiquei muito feliz quando eu li o que está escrito lá no perfil: um lugar de comunhão, relacionamento e missão. Esta igreja é um lugar de comunhão, relacionamento e missão. E por que é importante ter comunhão com Deus? Por que é importante conhecer a Jesus de fato e de verdade? Queridos, porque sem comunhão com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas vai ser meramente superficial. Um relacionamento meramente superficial e apenas social. E sem relacionamento e sem comunhão, a nossa missão como igreja não será espiritual.
Gravem isso. Sem relacionamento, sem comunhão, a nossa missão não será espiritual. Temos que nos atentar para isso. E nós precisamos viver, meus queridos, dentro desse conjunto. Comunhão, relacionamento e missão. Como eu disse no início, nós estamos aí há poucos dias do início do evangelismo. E qual é a ideia desse evangelismo? Talvez você possa olhar para mim e dizer, esse evangelismo é mais um evento para cumprir a agenda da igreja. É mais um evento, nós vamos fazer porque tem que cumprir a agenda. Queridos, não é esse o objetivo, não é mais um evento, não é mais um cumprimento de agenda. O objetivo principal, sabe qual é? Oferecer para mim e oferecer para você a oportunidade de reavivar a sua fé através da oração. E de que maneira você vai reavivar a sua fé participando do evangelismo? Você foi desafiado a orar por 3 a 5 pessoas. E isso é onde tudo começa. É o principal, orar, oração. Esse é o principal. E essa é a oportunidade que nós temos. Orando pelas pessoas, nós vamos olhá-las de um jeito diferente. Nós vamos olhá-las de forma intencional. Porque quando nós oramos para uma pessoa, Deus vai trabalhando no nosso coração e vai trabalhando no coração da pessoa. E nós vamos agir de forma intencional com ela, não simplesmente e meramente social. Vamos agir de forma intencional. E desta forma, consequentemente, nós estaremos cumprindo a missão que Jesus nos confiou. Queridos, tem uma coisa que nós não devemos fazer. Nós não devemos trabalhar porque queremos apenas números. É lógico, queríamos ver essa igreja aqui repleta em todos os cultos, mas esse não é o objetivo, conquistar apenas números. Nós devemos trabalhar, sabe por quê? Porque queremos gente no reino de Deus. Queremos que pessoas se salvem para o reino de Deus. Esse é o objetivo maior desse evangelismo que vai acontecer a partir da próxima quarta-feira. E tem mais. Todos nós temos amigos, temos parentes, temos colegas de trabalho, colegas de faculdade, enfim, pessoas que não conhecem a Jesus. Pessoas que estão carentes para ouvir falar de Jesus. E nós podemos ser condutores de luz a essas pessoas. E sabe de uma coisa, irmãos? Quando a luz entra, ela expulsa as trevas. Quando uma pessoa entra em contato com a luz, que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, ela expulsa as trevas. E você, meu querido irmão e irmã, e eu, nós podemos ser condutores de luz, levando a essas pessoas o evangelho e expulsando as trevas da vida delas. Que oportunidade incrível Deus está me dando. Deus está te dando. Agarre essa oportunidade. Mas primeiro, eu tenho que começar com a comunhão com Deus. Porque eu não posso oferecer para uma pessoa aquilo que eu não tenho. Se eu não tiver comunhão com Deus, se eu não tiver intimidade com Jesus, como é que eu vou levar Jesus para alguém? Se eu mesmo não sei quem é Jesus, se eu mesmo não conheço quem é Jesus. A advertência feita pelo próprio Jesus em Lucas, no capítulo 13, verso 25, não vos conheço, é muito, muito séria. E precisamos considerar essa advertência. Precisamos ter ela sempre diante dos nossos olhos. Essa séria advertência de Jesus. Eu não gosto de coisas tristes, nem um pouco, de eventos tristes, coisas que acontecem por aí. Nós vivemos em meio a muitas coisas tristes. E se eu perguntasse para você se você gosta de coisas tristes, eu tenho certeza que eu teria uma resposta aqui unânime. Ninguém gosta de tristeza. Ninguém gosta de ver coisas tristes acontecendo ao redor. O que nós gostamos? Nós gostamos de estar com os amigos. Nós gostamos de estar com os amigos, conversar, dar boas risadas. Nós gostamos de ir para festas, para banquetes de alegria.
É disso que nós gostamos. Mas, infelizmente, as coisas tristes, elas fazem parte da vida. E a Bíblia relata algumas coisas tristes. E eu creio que dentre as coisas tristes que a Bíblia relata, a mais triste vai ser ouvir dos lábios de Jesus naquele grande dia: não vos conheço, apartai-vos de mim. Eu creio que essa será a coisa mais triste. E eu tenho certeza que nenhum de nós que estamos aqui nesta manhã querem ouvir estas palavras dos lábios de Jesus. Nenhum de nós querem ouvir estas palavras. Queridos, Jeremias 8:20 diz o seguinte: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Infelizmente, quando Jesus disser estas palavras: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, estará tudo acabado. Significa que não existirá mais possibilidade de retorno. Não existirá mais possibilidade de volta. Quando Jesus disser: não vos conheço, apartai-vos de mim, acabou, chega, já era. O que significa passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos? Passou o tempo da fartura. Passou o tempo de abundância. Passou o tempo das oportunidades e vocês não agarraram as oportunidades. Agora acabou. Não vos conheço. Se isso ocorrer, espero que não ocorra na vida de nenhum de nós que estamos aqui. Mas se isso ocorrer, você não vai perder apenas R$1.000. Você não vai perder apenas um carro roubado. Você vai perder tudo. Vai perder tudo, porque terá acabado. Vai estar tudo acabado. No Antigo Testamento ainda nós encontramos algo bem triste, que resume a vida de um rei chamado Jeorão. E olha só que curioso que está escrito desse rei quando ele morreu. Foi sem deixar de si saudade. Foi sem deixar de si saudade. Quem é que foi Jeorão? Jeorão, ele foi filho do rei Josafá. Josafá, ele foi um rei que promoveu reformas ali no povo, em meio ao povo de Judá, que trouxe o povo de volta para perto de Deus. Foi um rei que andou nos caminhos do Senhor e fez tudo aquilo que era reto perante os olhos de Deus. Foi um rei que, com medo de uma batalha, ele orou a Deus e Deus o respondeu dizendo: Josafá, fique tranquilo, apenas louve a Deus, apenas cantem louvores, e a batalha foi vencida. Deus respondeu à oração de Josafá, vencendo uma batalha. Só que o seu filho Jeorão, ele já começou mal. Jeorão, ele casou com a filha de Acabe e Jezabel. Um rei e uma rainha que levaram o povo de Deus à idolatria. Um rei e uma rainha que levaram o povo de Deus à perdição. E Jeorão já começou mal. Casou-se com a filha desse rei e dessa rainha. E ao invés dele seguir o exemplo de seu pai Josafá e levar Deus à sua esposa, ele seguiu o exemplo do seu sogro, Acabe. E quando ele subiu ao trono, quando ele assumiu o trono, qual foi a primeira atitude dele? Matar todos os seus irmãos à espada. Ele matou cada um dos seus irmãos à espada. E ele levou Judá a uma idolatria. Levou Judá a uma terrível idolatria. Só que Jeorão, ele era contemporâneo do profeta Elias. E Deus então enviou uma mensagem para Elias dizendo: Elias, escreve uma carta e manda lá para o rei Jeorão. Manda essa carta para o rei Jeorão. E sabe qual era o conteúdo dessa carta? Jeorão, você vai morrer de uma doença terrível. As suas entranhas vão sair, as suas entranhas vão vir para fora. Eu nem imagino o que é isso, coisa horrível deve ser. As suas entranhas vão sair. E Jeorão sofreu por 8 anos com esta terrível doença. Por 8 anos, ele passou por um sofrimento intenso e faleceu. E sabe o que aconteceu? Os reis, eles tinham um lugar
ali na cidade de Davi, onde eles eram sepultados quando faleciam. Mas Jorão não foi sepultado na sepultura junto com os reis e também não queimaram incenso como era de costume. A família não fez isso, aquilo que era um costume fazer para os reis. E a Bíblia diz, nós podemos resumir, a Bíblia resume a vida de Jorão com a seguinte frase: foi sem deixar de si saudades. Jorão teve em suas mãos oportunidades de seguir o exemplo de seu pai e, consequentemente, andar nos caminhos do Senhor. Mas ele preferiu o caminho do mal, e isso lhe custou muito caro. Isso lhe custou muito caro. E por que isso? Às vezes você pode olhar e dizer, mas Deus não é amor? Deus não é graça? Deus não é misericórdia? Deus não é bondade? E nós poderíamos ficar aqui a manhã toda enumerando vários atributos divinos, da bondade, da misericórdia, da graça, do amor de Deus. Poderíamos ficar aqui a manhã toda enumerando muitas coisas. Mas nós jamais deveríamos nos esquecer que Deus é tudo isso, amor, bondade, misericórdia. Mas jamais deveríamos nos esquecer que Deus, Ele também é justo. Deus, Ele é justo, e aquilo que o homem semear, Ele vai colher. Se eu vivo por aí semeando vento, eu vou colher tempestades. E então, quando o Senhor disser, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não haverá mais oportunidade. Você sabia que esse não vos conheço, apartai-vos de mim, é um ato de amor de Deus? Sabe por que é um ato de amor de Deus? Porque uma pessoa que não tem intimidade com Jesus aqui nesta vida, uma pessoa que não tem comunhão com Jesus aqui nesta vida, ela não suportaria viver com Jesus eternamente no céu. Então essas palavras, não vos conheço, apartai-vos de mim, é um ato de amor de Deus para a própria pessoa. Porque Deus não quer pessoas lá no céu infelizes. E uma pessoa que não anda com Deus, que não tem comunhão com Deus aqui nessa vida, vai ser infeliz lá no céu, na presença do próprio Jesus. Queridos, precisamos semear o amor, a paz, a alegria e a salvação. Mas somente vamos conseguir semear o amor, a paz, a alegria e a salvação se tivermos comunhão com Deus. E se tivermos comunhão com Deus, jamais Ele vai dizer para mim e para você, não vos conheço. Sabe quais as palavras que nós vamos ouvir? Vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em Lucas, no capítulo 13, verso 22, diz que Jesus também foi interpelado por algumas pessoas com a seguinte pergunta: Senhor, são poucos os que são salvos? Por que é que eles perguntaram isso para Jesus? Porque eles criam que a salvação era restrita a um grupo pequeno de pessoas. Aos fariseus, aos líderes religiosos, aqueles que seguiam a religião dos fariseus. Por isso eles perguntaram isso para Jesus. E essa pergunta era recorrente. Alguns chegavam até Jesus e falavam: Senhor, o que eu faço para me salvar? E talvez você esteja se perguntando aqui nesta manhã: Senhor, o que eu preciso fazer para não ouvir dos teus lábios a triste sentença, não vos conheço? O que eu preciso fazer? Pense na seguinte ilustração. Um bebê, o que ele precisa fazer para ele nascer? Tem alguma coisa que um bebê precisa fazer para ele nascer? Nada. Simplesmente nascer. Assim como um bebê não precisa fazer nada para nascer, nós também não precisamos fazer nada para sermos salvos. A única coisa que nos impedirá de vivermos eternamente com Cristo é se eu e você rejeitar o convite que Ele nos faz todos os dias. Se rejeitarmos o convite de Jesus, aí sim, nós não estaremos para o lado de dentro, e sim para o lado de fora. E é interessante que a salvação
já foi obtida por nós na cruz. Jesus, ele deu a vida para me salvar. Jesus, ele deu a vida para te salvar. De graça. Ele sofreu algo que nós deveríamos sofrer, mas ele sofreu por mim e por você. Agora, meus queridos, se eu tão somente aceitar a salvação que ele nos oferece de graça, aí sim eu estou salvo. Mas tem um detalhe. Para um bebê, quando ele nasce, para ele se manter vivo, precisa existir pelo menos 3 coisas importantíssimas. Quais as 3 coisas importantes que precisam existir para que um bebê permaneça vivo? Ele precisa respirar, ele precisa comer, se alimentar, e ele precisa se movimentar. 3 coisas básicas e essenciais para que uma criança se mantenha viva: comer, respirar e se movimentar. Respirar, porque sem o ar, automaticamente não tem vida. Se alimentar, porque se ele não se alimentar, ele não vai se sustentar. E não se alimentando, ele também não vai ter condições de se movimentar. Queridos, um bebê para nascer não precisa fazer nada, mas para se manter vivo ele precisa dessas 3 coisas essenciais. Você e eu, para nascer no reino de Deus, também não precisamos fazer nada. Mas para nos mantermos vivos, precisamos comer, respirar e se movimentar. O que significa comer para você se manter vivo no reino de Deus? Se alimentar da palavra. Se alimentar da palavra, não só no sábado de manhã, quando você vem à igreja. Se alimentar da palavra, não só no domingo, sábado, domingo, se você vem aos domingos, ou na quarta-feira. Isso não basta. É um alimento, mas isso não basta. Se alimentar da palavra todos os dias. Respirar. O que significa respirar? Ellen White diz que a oração é a respiração da alma. Então nós precisamos estudar a palavra e nós precisamos orar. Estudar a palavra e orar. E o que significa então se movimentar? Significa testemunhar. Se eu oro, se eu estudo a palavra, automaticamente eu vou testemunhar. Eu vou testemunhar do amor de Jesus. Pergunto: comer, respirar e se movimentar são dons concedidos por Deus a nós? São dons que Ele nos concede e se a gente não tem um dom, a gente desenvolve? Seria isso, comer, respirar e se movimentar? Imagine uma pessoa na sua frente, raquítica, pele e osso. Uma pessoa que não consegue se levantar da cama ou da cadeira na qual ela está. E aí você chega para essa pessoa, olha para ela, né? E diz assim: fulano, o que está acontecendo com você? Está acontecendo alguma coisa? Você está doente? Por que você está desse jeito? Aí a pessoa vira para você e diz: não, eu não estou doente, eu apenas não tenho o dom de me alimentar. Eu apenas não tenho o dom de me alimentar, de comer, e consequentemente eu não vou me movimentar se eu não tenho o dom consequentemente eu não vou me movimentar se eu não tenho o dom de me alimentar. Queridos, para termos vida em Cristo, precisamos comer, respirar e se movimentar. Para trazermos alguém para Jesus, testemunhar não é um dom. Testemunhar é uma necessidade básica, não é um dom. Comer, respirar e movimentar, estudar a palavra, orar e testemunhar são necessidades básicas que eu e você temos como cristãos. Necessidades básicas e não são dons a serem desenvolvidos. Mas necessidades básicas para a manutenção da vida em Cristo. Eu faço uma pergunta aqui para vocês. Será que eu estou falando nesta manhã para irmãos e irmãs raquíticos espirituais? Será que eu falo nesta manhã para pessoas raquíticas espirituais? Aqueles que não estudam mais a Bíblia, que não oram, se oram muito pouco, aquela oraçãozinha ali para sair de casa: Senhor, abençoe meu dia, me proteja. Será que eu estou falando para raquíticos espirituais aqui nesta manhã? E se não estuda a palavra, se não ora, testemunho então não existe. Testemunho não existe. Será que eu falo para pessoas nessa condição aqui
nesta manhã. Pessoas que talvez estejam aí respirando por aparelhos, quase morrendo. Será que eu falo para estas pessoas e que não se conseguem mais movimentar espiritualmente? Querido, se você está nessa situação, infelizmente você está morrendo espiritualmente, emocionalmente, e você vai morrer eternamente se você continuar nesta situação. Você está morrendo espiritualmente, emocionalmente e vai morrer eternamente. É uma advertência de Jesus, mas é algo que precisamos considerar e precisamos pensar. Olha o que Ellen White diz: o motivo por que tantos são abandonados a si mesmos em lugares de tentação é não terem o Senhor constantemente diante dos olhos. Quando permitimos que nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Todos os bons objetivos e boas intenções que tenhais não vos tornarão aptos a resistir ao mal. Deveis ser homens e mulheres de oração. Vossas petições não devem ser débeis, ocasionais e apressadas, mas fervorosas, perseverantes e constantes. Satanás, ele não se importa nem um pouco se a sua Bíblia fica sobre uma mesa ou dentro de uma gaveta. Ele simplesmente não quer que ela se instale no seu coração. Satanás não quer que a palavra de Deus entre no seu coração e te abençoe e te ilumine. Ele não quer. Mas para nós é essencial cultivarmos o apetite pela palavra de Deus e não viver de substitutos. É a palavra de Deus. É ela que nos dá vida. Ela é luz. Ela vai iluminar os nossos caminhos. Não podemos nos contentar com substitutos. Oração, estudo da palavra e testemunho, mais uma vez eu repito, são itens básicos para a sobrevivência de todo o que diz ser cristão. A propósito, quanto tempo você tem passado em comunhão com Deus? Quanto tempo você tem passado em oração com Jesus? Estudando a sua palavra? Quanto tempo? Reflita, não precisa me responder, mas reflita. Quanto tempo você tem passado com Jesus, o conhecendo de verdade e sendo conhecido por Ele? Nós vivemos num tempo da história bastante desafiador, onde a vida tem se tornado cada vez mais corrida. E nós vemos que hoje em dia as coisas elas precisam acontecer de uma forma rápida. Ninguém mais tem paciência de esperar. As coisas têm que acontecer, a economia tem que girar, enfim, tudo tem que acontecer de forma muito rápida. E quando nós entramos nessa teia, a primeira coisa que vai para o espaço é a comunhão com Deus, é o tempo para orar, é o tempo para estudar a palavra de Deus. Isso vai para o espaço, é a primeira coisa que vai para longe quando nós entramos nessa correria frenética que a vida nos impõe. Queridos, hoje tudo concorre para nós não termos comunhão com Deus. Tudo concorre para não termos comunhão com Deus. Num livro chamado Ouse Pedir Mais, da Casa Publicadora Brasileira, esse livro é um livro muito bom que aborda o tema da comunhão com Deus. E a autora, no capítulo 9, ela coloca ali uma ilustração de um outro autor desconhecido, que faz muito sentido para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa ilustração que eu acho que é muito pertinente. Essa ilustração fala de uma reunião que o diabo organizou com os seus anjos caídos. E ali ele programou uma agenda, que nós podemos chamar de agenda do inferno. E você sabia que o diabo tem uma agenda para você? O diabo tem uma agenda para mim, mas eu não quero nem conhecer. Eu não quero passar perto dessa agenda, mas ele tem. Ele tem uma agenda para mim, ele tem uma agenda para cada um de vocês. Diz então a ilustração que nesta reunião convocada por Satanás, a pauta desta reunião era a seguinte: como impedir os cristãos
de terem uma caminhada profunda e poderosa com Jesus. Como podemos fazer para impedi-los? Então, começou o diabo, né? Satanás começou a dizer: nós não conseguimos impedir os cristãos de irem à igreja. As igrejas estão cheias, estão lotadas, principalmente no sábado de manhã. Nós não conseguimos impedir os cristãos de irem à igreja. Também não conseguimos impedi-los de lerem suas Bíblias. Nós não temos como impedi-los de conhecerem a verdade. Não podemos impedi-los de terem valores conservadores, mas tem algo que nós podemos fazer. E aí fez-se uma pausa, um silêncio. E todos os anjos caídos, os demônios, prestaram atenção naquilo que o seu grande líder estava dizendo. Disse Satanás: nós podemos impedi-los de formar uma experiência íntima e duradoura com Jesus, porque se eles conquistarem essa experiência com Jesus, o nosso poder está acabado. Nós não teremos poder nenhum sobre eles. Queridos, abrindo um parênteses aqui, o diabo sabe que se eu e você tivermos um contato íntimo com Jesus, vivermos uma vida reta diante de Jesus, diante dos seus olhos, ele sabe que ele não tem poder nenhum contra nós. Ele já é derrotado. Ele já é derrotado. E se você quer derrotar Satanás na sua vida, ore, estude a palavra de Deus. Tenha comunhão com Jesus. São os nossos requisitos da sobrevivência. O diabo continuou: deixem eles ir à igreja. Deixem eles com seus estilos conservadores. Mas façam uma coisa, disse o diabo: roubem deles o tempo, para que não possam ter uma experiência profunda com Jesus. É isso que eu quero que vocês façam. Distraiam os cristãos de se aproximarem do seu Salvador, impedindo-os de manter uma conexão vital com Ele durante o dia. E aí veio a pergunta dos anjos caídos: como faremos isso? O que temos que fazer para isso acontecer? Simples, disse Satanás. É só mantê-los ocupados com coisas que não são essenciais da vida. Inventem para eles inúmeros esquemas para se ocuparem durante o tempo todo, durante todo o dia, e desviem a atenção deles do essencial: oração e estudo da palavra de Deus. É uma ilustração, mas será que isso faz sentido nos dias de hoje? Será que isso faz sentido na minha vida, na sua vida? Continuou Satanás: não deixe eles investirem tempo naquilo que é essencial para a sua sobrevivência espiritual. Façam com que eles gastem mais e mais, e depois peçam cada vez mais dinheiro emprestado. Mantenham-os longe de seus filhos. Convençam as esposas e os maridos a trabalharem 6, 7 dias por semana, 10, 12 horas. Convençam eles a isso. E depois coloquem para eles que a desculpa é por conta dos filhos. Estou querendo o melhor para os meus filhos, para a minha família. E aí sim, vai dar tudo certo. Porque tendo os filhos como justificativa, vai dar certo. Satanás parou um pouco e disse: agora se atentem para o mais importante. E ele disse: estimulem em excesso a mente deles, para que não possam ouvir a voz suave e mansa do Senhor Jesus. Tentem fazê-los ficar diante das telas, para que sejam distraídos e entretidos durante todo o dia. Façam eles ficar diante das telas, deixem eles diante das telas para que eles fiquem ali entretidos e não tenham tempo para nada. E essas atividades ininterruptas vão quebrar a união deles com o seu pastor. Outra coisa, martelem suas mentes com notícias a todo momento. Abrindo um parênteses aqui, né, tem pessoas que são adictas da notícia, né? E gostam das notícias ruins, né?
Às vezes chegam nos grupos, né, de WhatsApp, me matou não sei o quê, e aconteceu um acidente, a gente já fala, rápido no ar, né, falando. Então a gente é só tragédia, tragédia. E tem gente que é adepto às tragédias, que gostam das tragédias. Martelem suas mentes com notícias a todo o momento. Mantenha-os distraídos com ruídos constantes, o barulhinho do WhatsApp. Mantenha-o distraído, faz esse barulhinho toda hora. Vídeos, reels, posts nas redes sociais, mensagens de texto, chamadas telefônicas, desde o momento em que acordam até caírem exaustos na cama à noite. Bombardeiem os cristãos com todas estas coisas. E desta forma não terão conexão íntima com Jesus. E olha o que ele falou mais nessa ilustração. E tem um porém. Quando eles se encontrarem na igreja, porque eles vão para a igreja, com o objetivo de terem comunhão espiritual, de terem comunhão com Deus, sabe o que vocês devem fazer? Envolvam-nos em fofocas, conversas sem importância, envolvam-nos em discussões desnecessárias, porque assim eles vão perder o foco, eles não vão ter o foco verdadeiro. Envolvam-nos em tudo isso, de maneira que eles saiam da igreja, do local de adoração, com a consciência culpada e com emoções instáveis. Não permitam que eles se incentivem mutuamente e se fortaleçam em sua fé. Enfim, resumindo, disse o diabo, os mantenham sempre ocupados e exaustos, de maneira que eles não tenham tempo para orar nem por si e nem pelos outros. E jamais tenham comunhão com Deus. E ele finalizou com uma grande gargalhada. Pergunto, qual agenda tem se cumprido na minha vida? Qual agenda tem se cumprido na sua vida? A agenda do inferno ou a agenda de Deus? Qual é a agenda que está se cumprindo em nossas vidas? A agenda do inferno, meus queridos, não tem outro objetivo senão te destruir. A agenda do inferno, ela é destruir você, destruir a sua família, destruir o seu casamento, destruir os seus relacionamentos. Essa é a agenda do inferno. Ela pode parecer bonita, atraente, mas o final dela é destruição e morte. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Palavras de Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, página 324. Precisamos urgentemente, de passar tempo de qualidade com Jesus em oração. Aí você pode olhar para mim e dizer, né, a gente volta naquilo que a gente considerou há poucos minutos. Mas eu não tenho tempo. Não dá tempo, não sobra tempo. Irmãos, o tempo de Deus, que Deus quer, não é a sobra. Deus quer o primeiro horário é para Deus. Deus não quer a sobra. Você nunca pode dizer isso, não sobra tempo. Eu não tenho tempo para orar, para estudar a palavra de Deus. Isso não é justificativa. Falta de tempo não é justificativa. E, na verdade, não existem justificativas para você não orar e não estudar a palavra de Deus. O próprio Jesus, sendo Deus, quando esteve aqui nessa terra, ele passava tempos orando, buscando a Deus, renovando suas forças, buscando o auxílio do Pai. Se ele, sendo Deus e também sendo homem, ele buscava o auxílio do Pai, e nós hoje, seres humanos, pecadores, corrompidos por anos e anos de pecado, quanto mais nós precisamos hoje ter comunhão com Deus, ter contato íntimo com o Senhor. Precisamos urgentemente de mudança. Necessitamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus para realmente o conhecermos e sermos conhecidos dele. Na Bíblia nós temos um exemplo de uma pessoa que teve um encontro com Jesus. Essa pessoa, ela se converteu e aprendeu que buscar o reino de Deus em primeiro lugar era algo essencial
para a sua vida. Eu estou falando de Paulo, que antes de sua conversão, o seu nome era Saulo. Saulo, de dupla nacionalidade, judeu e também romano. Ele nasceu numa cidade bastante importante chamada Tarso. Mas muito cedo ele se mudou para Jerusalém, porque ele era da linhagem dos líderes religiosos, da linhagem dos fariseus. E ele então se mudou para Jerusalém para aprender ali em Jerusalém a religião. Ele foi aprender o que é a religião aos pés de um grande mestre, um mestre chamado Gamaliel. Paulo foi aprender com esse grande mestre. E ele aprendeu ali então a sua religião. E aqui nós vemos que Paulo é a prova viva de que a religião não salva ninguém. A religião não salva ninguém, porque Paulo, antes de sua conversão, ele era zeloso naquilo que ele acreditava. Ele era fiel aos costumes, ele era fiel às leis que a eles foram ensinadas. Ele não perdia os cultos da igreja, sábado, domingo e quarta-feira. Ele era um grande líder, mas ele não conhecia a Jesus. Na verdade, ele tinha uma percepção errada de quem era Jesus. Ele se tornou um perseguidor de todos aqueles que se diziam cristãos. Paulo, ele esteve presente no apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão. E a Bíblia diz que ele consentiu com aquela situação, com aquele apedrejamento. Mas um dia, na estrada para Damasco, Saulo teve um encontro com Cristo. Um encontro transformador. Alguns dizem que ele caiu do cavalo. Mas fato é, eu não sei, acredito que as viagens eram feitas a cavalos. Mas fato é que Paulo precisou ir ao chão para saber, para conhecer quem era Jesus de verdade. E reconhecer que ele era totalmente dependente de Deus. Paulo aprendeu o que é ter comunhão com Cristo, o que é ser um cristão de verdade. A vida de Paulo não foi nem um pouco fácil, porque às vezes você acha, eu vou ter um encontro com Cristo, os meus problemas vão acabar. Daqui para frente a minha vida vai ser um mar de rosas, mas não é assim. A vida de Paulo não foi assim. Paulo passou por duras provas, inclusive por um naufrágio. Mas Deus enviou um anjo para dizer para ele, Paulo, o navio vai afundar, mas nenhum dos que estão no navio vão morrer, porque você é um homem de Deus, você é um homem que me conhece, e nenhum daqueles, Paulo era um prisioneiro na ocasião, nenhum deles morreu. Então eles chegaram numa ilha chamada Malta, e ali foram muito bem recebidos pelos habitantes daquela ilha de Malta, foram muito bem recebidos, e estava frio. Paulo então ele jogou ali na fogueira na qual eles estavam ali se esquentando, jogou um graveto ali, de repente uma víbora veio e picou, agarrou no seu braço, nas suas mãos, o picou. E os moradores de Malta, eles olharam para aquela situação e eles disseram, este deve ser um assassino realmente, deve ser um bandido, porque ele conseguiu se salvar do naufrágio, mas agora uma serpente veio e o picou. Em poucos momentos ele vai morrer. Paulo, o que ele fez? Ele sacudiu o braço e jogou a serpente para o meio do fogo. E os habitantes de Malta estavam esperando o momento em que Paulo tombaria e morreria. Mas isso não aconteceu. E aí eles começaram a cochichar, né? Um e outro falando, esse é um Deus. Ele não é um assassino, ele é um Deus. Queridos, Paulo não era um Deus. Paulo, ele tinha Deus. Ele tinha o Senhor Jesus como o seu melhor amigo. Sua comunhão com ele era tão grande que certa vez ele declarou aos Gálatas, agora não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Agora não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E por onde Paulo passava, ele deixava as marcas do Evangelho, semeando a paz, o amor, a alegria e a salvação.
o resumo da vida de Paulo, diferentemente do rei Jorão, o resumo da vida de Paulo foi: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Que certeza desse homem que tinha comunhão com Deus. E só tem essa certeza quem é amigo de Deus, quem é íntimo de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 1 minuto, 5 minutos. Você tem essa certeza que a coroa da justiça está guardada para você? E se você vier a morrer daqui a alguns minutos, daqui a alguns dias, você naquele dia vai receber a coroa da justiça das mãos de Jesus? Você vai ouvir dos lábios de Jesus: vinde benditos de meu Pai e possuir por herança ao reino que vos está preparado? Você tem essa certeza? Se você não tem essa certeza, a receita é comunhão com Deus, oração e estudo de sua palavra. Amigos, o grande dia está se aproximando. O grande dia da volta de Jesus está se aproximando. De que vai adiantar eu ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Do que vai adiantar viver aqui 70, 80 anos, que é a média aí de vida? O que vai adiantar viver 70, 80 anos e perder a vida eterna? Não terá valido a pena viver aqui nesse mundo. E eu faço um apelo agora. Eu quero apelar ao coração daqueles que, porventura, estão conhecendo a Jesus, estão estudando a palavra de Deus, mas ainda não tomaram uma decisão ao lado de Cristo. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que está te impedindo de tomar uma decisão ao lado de Cristo? Você que está em casa, o que está te impedindo de tomar uma decisão ao lado de Jesus? Na Bíblia, nós não encontramos em nenhum momento Jesus falando: amanhã, se você ouvir a minha voz, não endureça o coração, se entregue a mim. Nós não vemos em nenhum lugar na Bíblia: depois de amanhã, daqui 1 mês, daqui 1 ano, se você ouvir a minha voz, entregue sua vida. Não, nós não ouvimos isso. O que nós vemos na palavra de Deus é: hoje, se você ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Entregue-se a mim. Esse é o convite de Jesus para você, que ainda não é membro dessa igreja, não é membro batizado. Tome uma decisão ao lado de Jesus. E a você, meu querido irmão e irmã em Cristo, que já está nessa caminhada há muitos e muitos anos. Talvez você está na caminhada, mas você não tenha tido uma experiência real com Jesus. Talvez você precise de uma experiência real com Jesus. É hora de ter essa experiência. Você não pode mais adiar. É hora de você ter essa experiência com Jesus. Irmãos, às vezes você pode dizer: nossa, mas é tão difícil. É tão ruim ter que acordar de manhã e já ler a Bíblia, orar, é tão difícil. Não é fácil. Naturalmente o ser humano não gosta disso, porque o ser humano é pecador, ele não gosta disso. Não é fácil, mas é necessário. Precisamos ter uma experiência com Deus. Você crê em milagres? Você que é membro da igreja, você que não é membro da igreja, você que um dia se afastou dos caminhos do Senhor e precisa retornar urgente, você crê em milagres? Que Jesus pode fazer um milagre na sua vida, que Jesus pode restaurar a sua vida, pode fazer com que você tenha uma experiência real com Ele? Você acredita em milagres? Vou chamar a Joyce aqui à frente, e ela vai cantar uma música, e essa música fala que a comunhão, ela é a nossa arma principal. Ao você ouvir essa música, se você sentir no seu coração os apelos do Espírito Santo,
Se você precisa retornar, se você precisa se entregar a Jesus, se você, membro de igreja, precisa de uma experiência com Cristo, enquanto ela canta, eu peço que você venha aqui à frente. Dê um passo de fé e diga para Deus: Senhor, eis-me aqui, estou à sua disposição. Cumpra em mim o teu querer, cumpra-se em mim a tua vontade. Enquanto ela canta, ore a Deus, e se for o teu desejo renovar a sua aliança com Cristo, venha à frente e no final faremos uma oração especial. Uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. E quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o
seja louvado pela sua decisão. Se mais alguém quiser vir à frente, dá tempo. Venha, não deixe de ouvir os apelos do Espírito Santo. Venha à frente. Nós vamos orar. Se você ouvir a voz do Espírito Santo te falando, vem para frente. Vem para frente e Deus fará um milagre na sua vida, libertando você daquilo que você precisa ser liberto, fazendo você ter uma vida nova, uma experiência com Ele. Vamos orar. Maravilhoso Senhor, nosso Deus, louvado seja o Teu nome, porque pessoas aqui nesta manhã ouviram o chamado do Teu Espírito. Pai querido, aqueles que precisam entregar a vida a Jesus, que o Senhor trabalhe no coração deles, que essa decisão não seja adiada, que ela seja tomada e que muito em breve essas pessoas desçam as águas do santo batismo. Senhor, tem pessoas aqui que precisam retornar para os Teus braços. Senhor, toca o coração delas também. Toca o coração delas para que elas retornem, porque a vida aqui nesse mundo não vale a pena. Só coisas ruins, só coisas tristes. Toca o coração dessas pessoas em nome de Jesus. Pai querido, aos irmãos que já estão na caminhada há um bom tempo, sentiram a necessidade de ter uma experiência real contigo, através da oração, do estudo da palavra e do testemunho. Abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui à frente. Abençoa todos que estão aqui nesta igreja. Abençoa todos que estão em seus lares também e que tomaram uma decisão ao Teu lado nesta manhã. Que esta decisão seja firmada e que muito em breve possamos ver Jesus voltando nas nuvens dos céus. E que possamos ouvir dos lábios do Salvador: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, esse é o nosso maior desejo. Não aguentamos mais esse mundo. Que se cumpra em nós, Senhor, estas palavras, e que possamos, como irmãos, como amigos, todos juntos, estar para o lado de dentro das portas naquele grande dia. Agora, ao voltarmos para os nossos lares, nos leva de volta abençoados e nos leva também protegidos pelos Teus santos e bons anjos. Estas bênçãos nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.